Olá pessoal, estamos de volta com a nossa disciplina agora para falarmos sobre o delito de concussão. Delito este previsto no artigo 316 do Código Penal. Acompanhe comigo aqui na tela o que diz a norma neste artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, opa, tem uma informação boa aqui para a gente, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, reclusão de 2 a 12 anos. Nós temos aqui, portanto, uma modalidade fundamental de delito com seus elementos, que nós poderíamos aí elencá-los como a conduta de exigir para si ou para outrem, seja de forma direta ou indireta, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, o que? Vantagem indevida. O núcleo do verbo, a conduta censurada pela norma penal no caso do delito de concussão é exigir. Comportamento proibido pela lei é exigir, no sentido de impor, ordenar, determinar. Trata-se de uma conduta coercitiva e intimidatória. Agora, essa exigência, esta imposição, ela pode ser formulada diretamente pelo servidor em relação à vítima, sob uma ameaça explícita, ou também pode ser diretamente, mas de forma implícita. De forma implícita. Pode ser também essa exigência feita, essa imposição, ela pode ser feita indiretamente, utilizando-se o autor de interposta pessoa. Uma pressão velada, não precisa ser no tete-a-tete, pode mandar recado. Então, nós temos aqui uma conduta de exigir, impor, ordenar, feita pelo servidor público diretamente através de uma imposição expressa, pode ser subtendida, implícita, essa exigência tete-a-tete, ela não precisa ser tete-a-tete, ela pode ser feita indiretamente, com o uso inclusive de interposta pessoa, manda fulano ir lá dar o recado, mas o que nós temos é que a conduta é de exigir. Não é necessário uma promessa de infringir um mal determinado. Por exemplo, vou te prender. Um mal determinado. Estou fazendo uma exigência, ameaçando de forma determinada, explicando o que é que eu vou fazer. Vou te prender. Isso não é necessário. Basta que eu faça uma ameaça, impondo um temor genérico, nada específico, utilizando da autoridade que meu cargo inspira. Segundo a maior parte da doutrina, o delito de concussão não pode ser cometido com violência, grave ameaça ou privação de liberdade. Violência, grave ameaça ou privação de liberdade. Por quê? Porque se o servidor utiliza de violência, grave ameaça ou privação de liberdade, ele estaria cometendo o delito de extorsão. Extorsão. O Rogério Sanches entende que a grave ameaça é inerente ao delito de concussão. Ele acha que grave ameaça faz parte desta imposição, dessa exigência. É inerente. Se não há uma grave ameaça, para o Rogério Sanches, não tem uma imposição.
Então, na visão dele, só haveria o crime de extorsão se a conduta fosse levada a efeito através da violência ou através da privação de liberdade, porque a grave ameaça já faz parte do comportamento do funcionário público que exige a vantagem indevida. É importante que a ação, que o comportamento, que a exigência se dê em razão da função. É imprescindível para a consumação do delito que o agente haja em razão da função pública. Assim, poderá cometer, por exemplo, o delito o funcionário fora do exercício da função. Vai, Humberto, como assim? Fora do exercício da função? Sim, desde que a conduta, o comportamento seja em razão da função. Pode estar no final de semana, o delegado chega no empresário, o fiscal chega no empresário e faz uma ameaça. No dia do descanso dele, ele não está trabalhando, mas ele bate na porta do empresário e fala: olha, meu caro, se você não me der essa vantagem devida aqui, eu vou botar o terror nessa empresa sua. Eu vou fazer uma devassa fiscal aqui dentro. Se prepara. Ele está no final de semana, ele está no período de descanso dele. Então, ele pode estar no gozo de licença médica, ele pode estar de férias, ele pode estar no período de descanso do final de semana. A questão é, e o funcionário público aposentado, ele pode? Seria possível, já que você está me falando que é possível que o funcionário de licença médica, que o funcionário nas férias, no final de semana, desde que haja em razão da sua função, poderia então o funcionário aposentado agir em razão da sua função para fazer essa exigência? Não. Não poderia. E por quê? Porque a aposentadoria, pessoal, rompe definitivamente o vínculo do sujeito com a administração pública. Então, nessa hipótese aí, não há que se falar em possibilidade de cometimento do delito. Agora, nós estamos falando aqui de vantagem indevida. Que vantagem que é essa? Afinal de contas, a que se refere a lei quando ela usa a expressão vantagem indevida? Qual seria a natureza dessa vantagem indevida? Seria uma vantagem indevida de qualquer natureza? Ou seria apenas uma vantagem indevida de natureza econômica patrimonial? Há duas correntes. Acompanha comigo aqui na tela cada uma delas. A primeira diz que essa vantagem tem que ser patrimonial ou econômica. Se não for de natureza patrimonial ou econômica, não há que se falar no crime. Agora, uma segunda corrente, que é majoritária, ela diz que esta vantagem pode ser de qualquer natureza. Ou seja, pode ser uma vantagem sentimental, pode ser uma vantagem moral, uma vantagem sexual. Então, não se limita para essa corrente majoritária a natureza econômica e patrimonial. Até porque o delito de concussão não é um crime patrimonial. Ele não é um crime patrimonial. Ele é um crime contra a administração pública. Então, você admite aí qualquer tipo de vantagem indevida, vantagem de qualquer natureza. Olha a dica aí na tela. Para efeitos de reconhecimento do delito de concussão, a ameaça perpetrada para a obtenção da vantagem indevida
deve estar ligada de alguma forma à função do agente. Então, é preciso um nexo entre a função do agente e a ameaça. Então, para que seja reconhecido o delito de concussão, a ameaça perpetrada deve estar ligada, de alguma forma, à função. Ou seja, o temor que eu imponho, o mal que eu ameaço, tem que ser algo pertinente à minha função. Eu, como delegado da Polícia Federal, tenho que fazer uma ameaça ligada a alguma possibilidade inerente ao meu cargo, como, por exemplo, a prisão. Eu ameaço de prender alguém para fazer uma exigência. Se a ameaça praticada pelo funcionário público não disser respeito às suas funções, o fato não se amoldará no delito de concussão, mas no delito de extorsão. Quanto ao sujeito ativo, nós temos que, por se tratar de um crime próprio, como nós já vimos, tem que ser um funcionário público. Tudo bem, isso é tranquilo, é uma característica comum de todos os delitos que estamos estudando neste capítulo. Agora, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque pode ser o funcionário público fora da função, mas em razão dela. Foi o primeiro exemplo que eu dei, do sujeito de férias, sujeito de licença médica. Só que aqui eu estou indo além. Pode, inclusive, ser o particular, meu caro. Pode ser o particular. Como assim, Humberto? Pode ser o particular? Pode ser o particular na iminência de assumir a função. Mas de onde você está tirando isso, Humberto? De onde você está tirando que pode ser o particular na iminência de assumir a função? É o próprio artigo que nos fala. Vamos voltar lá para a gente ver? Olha aqui. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Se a pessoa ainda não assumiu a função, eu pergunto para você, ele é um servidor público? Não. Antes, ele é um... Vou mudar a cor aqui. Ele é um particular. O sujeito pode ter passado no concurso, pode ter feito todas as etapas lá e está esperando a publicação apenas sair. Algumas questões mínimas burocráticas, como publicação no Diário Oficial. Então, sob essa circunstância, o sujeito ativo ainda é um particular, ou seja, ele está realizando a conduta antes de assumir a função pública, mas ele o faz em razão dela. Ele já nem tomou posse, o indivíduo nem tomou posse e já está fazendo lenha. Já está fazendo lenha. Nem começou a trabalhar e já está tocando terror. Está na iminência de assumir a função. Neste caso, é possível que o particular admitir o particular praticando um delito funcional próprio. Então, pessoal, acompanha comigo aqui na tela. Nós temos como sujeito ativo, primeiro, o funcionário público no exercício da função, que é o normal. Nenhuma novidade aqui, funcionário público no exercício da função.
Pode ser também o funcionário público fora do exercício da função, porém, em razão da função. Pode ser fora, mas o comportamento se dá em razão da função. E, por fim, essa hipótese aqui excepcionalíssima, que é o particular na iminência de assumir a função pública. Ele ainda não é, então ele é um particular em razão da função. Então, aqui é uma hipótese em que o particular comete o delito. Aí eu trago a dica para você anotar no caderno e não esquecer mais. Se cair na prova, você não erra. A concussão é um caso excepcional de crime funcional em que o sujeito ativo não precisa ser necessariamente funcionário público. E por que ele não precisa ser funcionário público? Porque a própria lei permite que ele pratique a função na iminência de assumi-la, desde que pratique em razão da função. Eu acho que não resta dúvida agora. Aí vamos falar, pessoal, da consumação e da tentativa desse crime de concussão, né? O crime de concussão é um crime formal. A lei descreve um resultado naturalístico, mas não é necessário que esse resultado naturalístico ocorra para que o crime se consuma. Basta a prática do núcleo do tipo da ação prevista, da ação nuclear, para que o crime se consuma. O que eu estou querendo dizer? Basta que haja a exigência por parte do funcionário público e o delito estará consumado. A obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento. A consumação do delito, por se tratar de um crime formal, independe da obtenção da vantagem indevida visada pelo agente. Esta vantagem é mero exaurimento. É indiferente também que o sujeito passivo, que a vítima dessa exigência por parte do servidor público, se sinta amedrontada. A vítima pode ter se lixado, pode não atender à exigência, porque não deu importância, pensou, esse cachorro late, mas não morde. Não importa, porque a exigência foi feita e o delito se consumou, porque estamos diante de um crime formal. A doutrina diverge, pessoal, quanto à possibilidade de tentativa desse crime. O Nelson Gria, por exemplo, diz o seguinte: ou a exigência é feita, ou não é feita. Não tem meio termo. Ou você faz a exigência e o crime está consumado, ou você não faz e o crime não se consumou. Então, não tem como você externar um meio termo dentro dessa conduta de exigir, né? Não existe isso na visão do Nelson Gria. Porém, pessoal, o Rogério Greco, o Noronha entendem que é possível sim a tentativa, porque esse crime ele pode ser fracionado, a conduta, dependendo da forma como ela é praticada. E o exemplo que eles dão são das famosas cartas extorsionária ou concussionária, né? A carta da extorsão ou a carta enviada fazendo uma exigência de concussão, né? E essa carta, com a exigência da vantagem devida, é interceptada antes que chegue na sua vítima. E aí, nesse caso, para os autores citados, houve apenas uma tentativa.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Então, a vontade livre e consciente de exigir uma vantagem indevida, né? Tem um especial fim de agir, que é essa aqui, a exigência feita com o objetivo de obter uma vantagem indevida, seja para si ou para outrem, não importa. Não havendo uma previsão para modalidade culposa. Não existe concussão culposa. Perguntinha para os senhores. E se a vantagem indevida for exigida para a administração pública? Lembremos que a lei nos informa que a vantagem é para si ou para outrem, mas vamos imaginar que esse outrem seja a administração pública. E aí? Como que fica? Imagine a hipótese de um delegado fazer uma exigência para construção, imagina um posto de gasolina para que a viatura lá da delegacia seja abastecida. Ele não está se beneficiando diretamente dessa vantagem indevida, mas ele está fazendo uma exigência no exercício de sua função. E de uma vantagem indevida, afinal de contas ele não está pagando. Ele estaria cometendo o delito? Neste caso, estaria, pessoal, cometendo o delito, porque não importa. É a própria lei que diz que cometerá o delito, seja a vantagem visada para si, seja para outrem. E esse outrem aí abarca, naturalmente, a administração pública, né? Há entendimento diverso, tá? Mas o entendimento que tem prevalecido é que comete o delito, até porque o que se tutela nesse tipo penal é a moralidade da administração. Então, ainda que essa exigência seja feita em prol da administração, isso fere a moralidade administrativa, tá? O bem jurídico tutelado. Agora, uma questão muito interessante nesta temática, que é a possibilidade de prisão em flagrante quando da entrega da vantagem indevida. É muito comum na rotina policial estes casos em que há uma exigência de vantagem e o autor da exigência da concussão, por exemplo, ele dá um prazo para que a vantagem indevida seja entregue. E aí, no decorrer desse prazo, a vítima resolve procurar a polícia, que, se tiver mal informada, que se não tiver feito o curso aqui no portal, vai para a rua fazer o flagrante quando da entrega da vantagem. Ora, pessoal, nós falamos aqui que a concussão é um delito formal, ou seja, ele se consuma com a prática da conduta do verbo nuclear previsto ali no tipo, independentemente da obtenção ou não da vantagem devida. A obtenção da vantagem devida é mero exaurimento, o crime consumou lá atrás quanto da exigência. Então, o funcionário público fez a exigência hoje e marcou da vantagem indevida ser entregue daí uma semana. Tem flagrante aí? Tem flagrante? O crime se consumou lá atrás, há uma semana. Não há mais que se falar. Ah, mas está entregando a vantagem devida, essa vantagem devida é mero exaurimento. O crime foi consumado lá quando ele fez a exigência. Porra, professor, mas aí nós vamos deixar o negócio passar em branco? Cara, vai lá e pede um mandado de prisão para o juiz. Pede um mandado de prisão, pô, o cara está lá enchendo o saco, tá extorquindo, isso aí é crime de concussão, está pedindo vantagem indevida, está no meu pé, me deu prazo de uma semana, fica me ligando direto aqui, ó. O que quer mais para uma prisão? Neste caso, para que seja feita a prisão, tem que ter ordem, porque não tem mais flagrante. Não tem mais flagrante. Então você que vai ser oficial, você vai ter esse conhecimento.
E aí, quando você chega com conhecimento, você já tem um cartão de visita. Você não vai chegar lá para o juiz para pedir bobagem para ele. Você está respaldado, até porque a carreira de vocês é uma carreira jurídico-militar, salvo o melhor juízo, né? Então, vocês têm conhecimento jurídico disso. Tem que fazer a coisa certa. Não dá uma zebra danada lá. Vira um angu de caroço esse trem. Todo truncado. Não vai prender alguém que não esteja em flagrante. Então, não é possível a prisão quando da entrega da vantagem, porque o crime já se consumou lá atrás. E agora, pessoal, nós entramos no delito de corrupção passiva, artigo 317. O que nos diz o artigo 317? Acompanha comigo aqui na tela que solicitar, receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, então aqui é igualzinho em concussão, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Olha, analisando esse tipo penal aqui, já percebemos de cara que nós temos aqui três condutas. Três condutas aqui. Primeiro, caneta. Primeiro, solicitar. Segundo, receber. Terceiro, aceitar promessa. Então, essas condutas de solicitar vantagem indevida, receber vantagem indevida, aceitar promessa de vantagem indevida, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, configura o delito de corrupção passiva com pena de 2 a 12 anos, uma pena salgada, além da multa. Eu quis destacar essas condutas porque elas serão importantes daqui a pouco, quando continuarmos aqui o estudo, o estudo do nosso tipo penal. Será que sempre que o funcionário público praticar a corrupção passiva, haverá um particular corruptor? Porque se o sujeito, pessoal, se o sujeito oferece a vantagem devida, ele pratica o crime de corrupção ativa. Ele pratica um crime de corrupção ativa, particular. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, sempre que o funcionário público praticar a corrupção passiva, haverá um particular corruptor? Pessoal, embora frequentemente prevaleça a sabedoria popular que nos informa que onde há um corrupto, há um corruptor, essa lógica não necessariamente prevalece quando estamos tratando dos delitos de corrupção passiva do funcionário público e corrupção ativa do particular. Pode haver um casamento e uma coincidência de onde há o corrompido, há o corruptor, mas nem sempre. A corrupção passiva não pressupõe necessariamente a corrupção ativa, assim como a corrupção ativa não pressupõe necessariamente a corrupção passiva. Para entender essa lógica, eu quero trazer para vocês aqui uma correlação entre as condutas previstas na corrupção passiva e na corrupção ativa. Acompanhe comigo aqui na tela. Na corrupção passiva, praticada pelo funcionário público, nós temos o verbo aceitar promessa. E na corrupção ativa praticada pelo particular, nós temos prometer. Ora, quem aceita promessa de alguém que prometeu. Então aqui há uma correspondência onde há corruptor, onde há corrupto, há um corruptor.
Outra conduta do funcionário público é receber. Quem recebe vantagem indevida recebe de alguém que ofereceu. Então aqui prevalece novamente a sabedoria popular de onde há um corrupto, há um corruptor. E por fim, nós temos a conduta de solicitar do funcionário público cuja qual não encontra uma conduta correspondente na corrupção ativa praticada pelo particular. Seria essa conduta a conduta de dar? Sim, seria. Ocorre que o tipo penal de corrupção ativa não fez a previsão da conduta de dar. Portanto, se o servidor público solicita vantagem indevida e o particular atende e dá a vantagem indevida solicitada, o servidor público comete o delito de corrupção passiva, mas o particular não comete a corrupção ativa, porque ele deu, e o verbo dar não está previsto na norma da corrupção ativa. Muito cuidado, porque eu disse que ele não comete se ele der. Mas se ele barganhar, se ele negociar, ele comete o crime. Por quê? Porque aí ele está oferecendo. Porque aí, quando ele negocia, ele pode estar prometendo. E essa conduta de oferecer e prometer está prevista. A negociação pressupõe uma oferta. A negociação pode pressupor uma promessa. E aí, sim, há que se falar em corrupção ativa. Caso contrário, se ele simplesmente aceita a solicitação, o particular não comete o delito. E por fim, ainda tratando dessa correlação, é necessário ter em mente que pode haver a oferta por parte do particular, mas essa oferta não será aceita pelo funcionário público. É muito comum aí a polícia militar na rua faz uma abordagem, o indivíduo vai e oferece dinheiro, e além da bronca pela qual ele havia sido enquadrado durante a atuação da polícia militar, ele arruma mais uma ao fazer a oferta, porque esta conduta, este comportamento do particular em relação ao PM, por exemplo, se enquadra no delito de corrupção ativa. No próximo bloco, continuaremos o estudo da corrupção passiva. Vejo vocês até lá. Um grande abraço.